Muito bem, vamos retomar? E como a gente está no treinamento, eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, e você pensasse comigo aqui, vocês vão me responder. O estudo bíblico tem como desafio você estudar a Bíblia com um grupo. Então você lê o texto bíblico e você tenta organizar essa explicação do texto bíblico. Eu trouxe no capítulo 3, 3 pontos principais. Aí tem uns subpontos depois que a gente colocou, mas tem 3 pontos principais. Deixa eu voltar tudo aqui, porque eu vou... Por que estudar a Bíblia com jovens é importante? Qual que é o primeiro ponto? Quem se lembra? Está aí também na folha, está fácil, está na cola, né? Mas por que estudar a Bíblia é importante? Primeira coisa. Por quê? Porque o jovem cristão precisa ser diferenciado. Então, onde eu tirei isso? Eu estou estudando para vocês um estudo bíblico. A minha introdução ao seminário de estudo bíblico é um estudo bíblico. Não sei se vocês perceberam isso, né? É um estudo bíblico. Eu peguei a expressão do versículo 10, tu, porém, percebi, tem um contraste aqui. Tem algo que foi dito anteriormente com o que vai ser dito agora. E isso também acontece lá no versículo 13. Versículo 14, tu, porém. Na verdade, esse tu, porém, vai ter em todo o livro. Como eu também já estudei o contexto geral, panorâmico, e não só o contexto imediato, eu já sei que esse tu, porém, é usado por Paulo em outros trechos de 1 e 2 Timóteo, para mostrar para Timóteo como Éfeso era, como o mundo é, mas como ele tinha que ser por ser um servo de Deus, por ter sido criado na palavra. Então isso me ajudou. O estudo do contexto me ajudou a chegar no ponto. E aí eu li dos versículos 1 a 9, que descreve o que Timóteo não pode ser. E a partir do versículo 10, nós temos principalmente a descrição do que ele pode ser através da palavra. Então, isso me leva a essa conclusão. Por que o jovem tem que estudar a Bíblia? Porque ele tem que ser diferente disso aqui. Entendem a dinâmica de um estudo bíblico, né? Aqui me descrevem vários defeitos, vários problemas morais, éticos, sociais, espirituais, de gente sem Deus. E Paulo diz para Timóteo, você não. Você é diferente. Você tem que ser diferente. Você tem que se lembrar daquilo que você aprendeu. Então, por que eu tenho que dar o estudo bíblico para os jovens? Porque eles têm que ser diferenciados. Eles precisam ser diferentes. Aí vem o segundo ponto. Qual que era o segundo ponto? Por que eu tenho que estudar a Bíblia com o jovem? Finge que não está na folha e me responda. É assim, tem a letra A no estudo, a letra B e a letra C. A letra B. Porque o jovem precisa ser biblicamente instruído. Como é que eu cheguei nesse ponto? Porque Paulo diz que o que vai fazer Timóteo não ser aquilo que os outros eram, é o fato dele permanecer naquilo que ele aprendeu desde a infância, que são as sagradas letras, as escrituras sagradas, a palavra de Deus. Então, eu chego no segundo ponto. Por que eu tenho que dar estudo bíblico para os jovens? Primeiro, porque eles precisam ser diferenciados dos demais, da sua geração, da sociedade. A sociedade, todo mundo pode estar moralmente perdido, socialmente confuso, espiritualmente longe de Deus. Ele não, ele tem que ser diferente. Segundo, que o caminho para ele ser diferente assim, é ele permanecer na palavra. Então, ele tem que aprender a palavra para ele permanecer nela. Ele não pode permanecer numa coisa que ele nunca aprendeu, então ele precisa aprender. Ele precisa concordar com ela, ele precisa guardar e ele precisa perseverar nela, precisa confiar nela. Então eu chego no segundo ponto do estudo bíblico. E aí a gente colocou isso lá na folha de vocês também. Você tem ali o aprender, concordar, confiar e permanecer. Ele precisa ser biblicamente instruído, ele tem que aprender. Ele tem que concordar, confiar e permanecer na palavra. Está tudo aí no texto dessa sessão. E aí nos 2 últimos versículos do capítulo 3, versículos 16 e 17, tem o terceiro ponto. Por que eu tenho que estudar a Bíblia com o jovem? Primeiro, por quê? Por que eu tenho que estudar a Bíblia com o jovem? Porque, primeiro, diferenciado. Segundo,
biblicamente instruído. Terceiro, amadurecer e frutificar. Como assim? Amadurecer porque aqui diz que a Bíblia ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça, para que o homem seja perfeito. Então, isso me fala de maturidade. Uma pessoa madura é uma pessoa que ela é ensinada, ela corrige coisas na vida dela, ela é educada na justiça, ela amadureceu, ela está com a cabeça no lugar, ela tem domínio próprio, ela é diferente daquele povo lá. Mas só que aqui ele não fala só de maturidade, mas ele fala de frutificar, perfeitamente habilitado para toda boa obra, frutífero, que produz coisas boas na vida dos outros, que faz diferença, que é luz no mundo. Certo? De novo, 3 razões em 2 Timóteo capítulo 3, para você estudar a Bíblia com seus jovens. Primeira razão, porque o jovem precisa ser diferenciado. Segunda razão, porque o jovem precisa ser biblicamente instruído. Terceira razão, porque o jovem precisa amadurecer e frutificar. Certo? Muito bem, vou fazer agora aqui, escolher alguém que vai vir aqui na frente com a Bíblia e vai falar para a gente rapidinho esses 3 pontos em 2 Timóteo 3. E tem que só citar pelo menos um versículozinho para fundamentar. Então vamos ver quem vai ser o sorteio. Israel, como é que eu faço o sorteio aí? Você tem a lista dos presentes? Podia ser o sorteio aqui agora. Muito bem. André Diniz. Muito bem. É com você. Irmãos, eu queria convidar o nosso irmão que vai dar o estudo nessa tarde, e ele vai trazer uma palavra breve para os irmãos nesse momento. E agora, hein? Precisa ler os versículos? Não, se você quiser citar, fazer menção de algum, tem até aqui também o texto de 1 Timóteo 3 aqui, ó. Aí, viu? Ok, vamos lá. Saudações a todos com a paz do Senhor, amém. Vim aqui trazer para vocês, nesse dia, nessa tarde maravilhosa, 3 aplicações de por que o jovem precisa estudar a Bíblia. E essas aplicações que eu vou trazer hoje, ela é baseada em 2 Timóteo, que é um texto onde Paulo escreve para Timóteo, em Éfeso, né? E em 2 Timóteo 3, do 2 ao 17, vai ficar como dever de casa para você que está assistindo. Vocês vão ler, e todo o meu estudo está baseado lá, todo o estudo sobre esses 3 pontos. O jovem precisa estudar a Bíblia porque ele precisa ser diferenciado. E esse é um dos primeiros pontos, esse é o primeiro ponto que nós podemos observar na Bíblia, né, nesse texto. Os jovens não podem ser egoístas, não podem... Paulo, ele cita várias, né, como vocês vão ler no dever de casa, cita vários os perfis dos homens que são seculares, né, e é tudo aquilo que nós precisamos fugir. Então, em contraproposta, nós viemos com o segundo tópico de hoje, que nós vamos falar sobre o perfil do homem cristão. Beleza, André, nós não podemos ser perversos, ingratos, desobedientes, mas então como que nós precisamos ser, né? E Paulo, ele vai citar várias habilidades, várias formas de você ser um homem cristão, né? De você representar Cristo na terra. E ele fala sobre que nós precisamos aprender a Bíblia, porque a Bíblia ela nos muda, ela nos edifica, ela nos traz para perto de Deus. Nós precisamos confiar na Bíblia, nós precisamos permanecer na Bíblia, nós precisamos ter fé, propósito na nossa vida. E sem a Bíblia nós não conseguimos ter um propósito, nós não conseguimos acordar de manhã sem ter um propósito na nossa vida. E como um terceiro e último ponto, para um estudo bem rápido, assim, né, que o jovem gosta, o jovem cristão precisa amadurecer e frutificar, né? Depois que você aprendeu tudo aquilo que você precisa ser, né, como um cristão, você precisa
passar isso adiante, você precisa fazer o ID, você precisa pregar, você precisa frutificar tudo aquilo que seu coração está cheio. Se seu coração está cheio de Cristo, você vai ajudar as outras pessoas, você vai amadurecer naquela palavra e assim poder compartilhar essa bênção que nós temos, essa esperança de Cristo. Então é isso a palavra que eu trago hoje. Nossa, que estudo bíblico e rápido, né? Muito bem. Tá aí, a primeira parte da nossa palavra nessa tarde foi um estudo bíblico na prática já. 3 pontos, num capítulo de Timóteo. O que me levou a chegar nesses 3 pontos foi porque eu estudei a carta, estudei o contexto, estudei o tema, estudei o objetivo do escritor, quem foi o que era o destinatário da carta, contexto geral. O contexto imediato, Paulo está falando de um quadro de pessoas que eram devassas, perversas e não eram cristãs, e que Timóteo era o contrário disso, ele tinha que ser o contrário disso. Então, eu cheguei à conclusão que o jovem precisa ser diferente. E Paulo continua dizendo, como você vai ser diferente? Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu, na palavra. Então, está lá, o como. E para quê? Então, do que ser diferente, como ser diferente, para que ser diferente. Veja que você vai conseguindo organizar o texto. Do que eu tenho que ser diferente? Desses jovens seculares. Como eu sou diferente? Através da Bíblia. Ela é útil para a repreensão, para a correção, para a edificação na justiça. E para quê? Para que eu seja maduro e para que eu produza frutos. Então tem aí, todo mundo já tem um sermão para pregar no próximo culto dos jovens, né? Tá aí. Agora vamos para o segundo ponto do nosso seminário aqui, que é quando estudar a Bíblia. Aqui tem um aspecto mais prático, ele não é só fundamentado em 2 Timóteo, ele já é um aspecto que eu selecionei outros textos, mas que trazem essa reflexão para a gente. Quando é então que eu tenho que estudar a Bíblia? Tudo começa, gente, olha só, um jovem que consegue dar um bom estudo bíblico, e você vai adquirindo essa habilidade, precisa ser fruto de alguém que está aprendendo a caminhar com a palavra. Para não transformar o seu estudo num pré-prova na escola ou na faculdade. Sabe como é que é o pré-prova? Você decora o negócio, né? Então, eu acho que aqui, não sei se tem, mas na minha época de faculdade ou de escola, a gente era capaz de apresentar um seminário inteiro, os pontos, tudo bonitinho, mas se semana que vem alguém perguntasse, eu não lembrava, não lembro mais o que eu falei, ensinei. Aqui não acontece isso, era só lá na minha época. Eu não sei, nossa, você falou de um monte de coisa, falou dos autores, aí, não, mas eu estava ali, eu tinha acabado de ler, decorei e tal. Você entende? Tem um doutor Pierre, ele faleceu já, professor Pierre. Tem alguns livros que ele escreveu, não sei se você já ouviu falar dele, esses livros que a gente compra em banca de aeroporto, de banca de livro aí. O professor Pierre era um professor francês que veio morar no Brasil há muitos anos e se tornou um educador no Brasil. E ele falava sobre isso, o problema dos nossos estudos não é que a gente estuda pouco. O problema é que a gente estuda muito em cima da hora e não resolve. Ele diz que a solução para a gente ter uma vida de real apreensão do que a gente estuda é estudar pouco. Ele fala assim, o segredo é estudar pouco, mas sempre. Diz que o efeito para você aprender de fato e assimilar de fato o conhecimento sobre alguma coisa está em estudar pouco, com mais frequência, do que estudar muito na última hora, em alguns momentos esporádicos. Ele diz que o nosso funcionamento do organismo, do cérebro, ele precisa de tempos de descanso. Que esse plantão que a gente dá, tem gente que toma remédio para não dormir, passa a noite estudando aquela loucura para poder passar depois na prova, que esse tempo sequencial não faz com que o cérebro ele absorva aquela informação de forma enraizada. Dr. Pierre fala o seguinte, se você estuda pouco, mas sempre, e você tem nesse estudo constante o relembrar,
né? Porque ele diz assim: se você estuda algo, você estuda, descansa, relembra. É esse a sequência do verdadeiro aprendizado: estudar, descansar e relembrar. Não adianta estudar, e aí faz a prova. Você pode até se lembrar na memória recente da informação e responder as perguntas da avaliação, mas você não aprendeu aquele conhecimento. Você não vai ser capaz de se lembrar dele depois de forma mais abrangente. Então, isso que o Dr. Pierre dizia que era fruto do nosso próprio funcionamento cerebral, o cérebro precisa descansar para ele realmente absorver um conhecimento. Ele não pode ficar num plantão de funcionamento de informação e entender e achar que aquilo ali vai ficar. Não vai ficar. Tem que ter a reminiscência, relembrando. Você estuda, descansa a cabeça, estuda depois de novo. E essa falta de disciplina da maioria do povo brasileiro, a nossa cultura brasileira, ela é famosa por essa indisciplina, produz muito esse improviso nosso. A gente meio que aprende a fazer as coisas na última hora, ali no desespero, né? É a semana que antecede o Enem, né? Como é que é a sua semana antes do Enem? É a semana que antecede uma prova muito importante. Eu acho uma coisa fantástica. Eu não sei se você seria capaz de fazer isso. Você já deve ter colega assim, ou talvez você seja assim. Tem uma prova muito importante amanhã, no dia anterior alguém te encontra e fala: mas você não está estudando, a prova é amanhã. Não, hoje eu vou descansar para amanhã eu fazer a prova. Pois a prova é amanhã, 8 horas da manhã, eu vou estudar até às 7, vou tomar um remédio lá, depois da prova eu durmo. É o que a turma faz. E então é muito interessante aquele que descansa um dia antes da prova. Como? Descansar um dia antes da prova? Estudei, me dediquei, lembrei as minhas anotações e agora eu vou descansar para amanhã fazer a prova bem. Às vezes pode nem passar na cabeça de alguém que tem que fazer uma prova. Como é que você é capaz? Eu tenho que lembrar ainda de uns nomes aqui que eu esqueci, tem uma anotação, aquele desespero todo. Então, o que o Dr. Pierre fala, a gente vê como uma aplicação para nós. Nosso estudo bíblico para os jovens não pode ser fruto de um plantão em 2 Timóteo capítulo 3, para eu tirar 3 pontos, não esquecer, porque eu vou pregar amanhã isso aqui, eu tenho que correr. A nossa exposição bíblica tem que ser fruto de uma caminhada com a Bíblia. Eu gosto muito daquela expressão de Deuteronômio 6, quando Moisés diz assim: inculca nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos, e ao se assentarem, ao se levantarem, ao caminharem, escreva nos umbrais das portas o mandamento de amar a Deus de todo o coração, e amar o próximo como a si mesmo, de amar de Deus de todo o coração, alma, entendimento. É o texto lá de Deuteronômio 6. Me impressiona ver como o ensino tinha que ser no cotidiano, quando vai deitar, quando levanta, ao caminhar. Não era um plantão desesperado, mas era fruto de uma convivência com aquele mandamento. Inculca. E a palavra inculcar significa trazer para mim. Um conselho que eu dou para vocês sobre esse processo de quando estudar a Bíblia: comece a tornar trechos bíblicos como seus, porque foram escritos para você. Por exemplo, isso muda da memorização para a apropriação. Se alguém fala assim: pastor Tiago, me fala um texto que você decorou. Tem um outro que eu decorei, mas eu tenho muitos textos que eu tornei meus. São meus, são sobre mim, sobre a minha vida. Eu tenho uma relação pessoal com esses textos. Isso é um ponto para você ir desenvolvendo essa assimilação no estudo da Bíblia. Por exemplo, o Salmo 131, que é um salmo curtinho de Davi, foi um salmo que me impressionou muito. Impressionar é ficar em impressão, é como se alguém carimbasse o seu cérebro. E o salmista diz
Senhor, não quero orgulho no meu coração, nem soberba no meu olhar, não quero andar atrás de grandes coisas, nem de coisas preciosas demais para mim. Ao contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, agora e para sempre. E aquele Salmo 131 foi um salmo, não é que eu decorei, foi se tornando meu, sabe? Se tornando parte da minha vida, se tornando parte daquilo que eu sou, daquilo que eu acredito. Você precisa ser assim. Você não pode ser um líder de jovens que dá estudo bíblico, porque você faz um mutirão desesperado ali, todo sábado à tarde, para ter 3 pontos de um sermão para apresentar no sábado à noite no culto dos jovens. Quando estudar a Bíblia, primeiro começa no dia a dia. Paulo diz para Timóteo, eu estou muito feliz de lembrar da tua fé sem fingimento, 2 Timóteo 1,5, quer dizer, não é que Timóteo tinha que pregar uma Bíblia como tarefa, mas Paulo diz, se lembra daquilo que você conhece desde a infância, faz parte da sua vida, é seu. Então aí está, quando estudar a Bíblia? Primeiro, no dia a dia, sozinho. No dia a dia, sozinho, tem que começar como um relacionamento com a palavra. O Salmo 1, aliás, aqui está 23, está digitado errado. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, porém, não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu decorei esse salmo quando eu tinha uns 8 anos de idade, meu pai decorando trechos da Bíblia comigo. Tá aí, eu tenho 42 anos hoje, né? Parece que eu tenho 24, mas eu já tenho 42. E ninguém riu da piada, porque né, ninguém nem acreditou que era uma piada, né? Mas aí, depois você faz a edição do vídeo, tá, Israel? Parece que eu tenho 24, mas eu tenho 42. Aí você bota lá essa parte no vídeo. Mas por que eu inculcou a impressão, né? A impressão significa imprimir na nossa mente aquele texto. Decoreba não resolve muito isso. Por isso, um líder de jovens que quer começar um processo de dar estudo bíblico para os seus jovens, como fruto de fazer todo sábado à tarde um momento desesperador de correr atrás de um texto bíblico, de correr atrás de um texto bíblico e tirar alguns pontos, não vai muito longe, não vai produzir impacto, não vai trazer autenticidade, nem sinceridade. O que você precisa fazer? O primeiro passo para você começar a dar estudo bíblico para os seus jovens, comece um relacionamento com a Bíblia. Faça as pazes com a Bíblia, se reconcilie com a Bíblia, marque um jantar, coloque a Bíblia do outro lado e passe um tempo com ela. Restaure o seu relacionamento com a palavra de Deus, para que o estudo bíblico seja de verdade, não uma aula da ciência de encontrar pontos no texto bíblico. Não, é muito mais do que isso. Eu vou compartilhar aquilo que eu sei desde a infância, com uma fé sem fingimento, como Paulo diz para Timóteo, aquele que medita na lei do Senhor dia e de noite. É uma relação com a palavra, é no dia a dia sozinho. Começa ali. Não começa com um curso teológico, não começa com uma classe na escola bíblica dominical, com um discipulado com seu pastor, começa com uma relação pessoal e individual com a palavra de Deus. E eu posso dizer que se você não pudesse aplicar nenhum outro ponto, esse já faria toda a diferença para você se tornar um líder que dá estudo bíblico. Eu poderia dizer assim,
Eu fiz lá o treinamento de métodos de estudo bíblico com o pastor Tiago. Ah, que legal. Qual é o método? Voltar a ler a Bíblia todo dia. Voltar a meditar na Bíblia todo dia. É o primeiro e grande passo do método. É esse mesmo. É fazer do texto seu. Você tem textos assim, são seus. Você se apropriou, entraram no teu coração. Você nem lembra se decorou ou não, mas você sabe o texto. Textos que te confortam, que te consolam, que te animam, que te incentivam. Momentos difíceis, esses textos vêm à sua mente. Não vai vir, como a gente já viu no primeiro ponto, se você não aprendeu. Você não pode lembrar que você não aprendeu. Preciso começar um processo. E o jovem precisa ser biblicamente instruído, ele precisa ter memória bíblica. E a memória bíblica não tem a ver com capacidade de memorização, mas tem a ver com capacidade de contato e de organização da informação. Por exemplo, quando eu era pastor da ICE Brasília, eu dei um curso de como memorizar a Bíblia e trabalhei com a nossa turma. Isso foi lá em 2005, a memorização do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. E como é que eu vou decorar 28 capítulos, ou pelo menos a ideia principal dos 28 capítulos, os trechos principais? Como é que eu... E o que a gente trabalhou naquele curso como exemplo para isso? Geralmente, todo mundo tem a mesma capacidade de memorização. Só quem tem realmente problemas neurológicos assim constatados é que pode ter alguma diferença patológica. O problema maior do diferencial é a organização da informação e o estímulo do contato com essa informação. Tem uma cientista aí que foi autorizada há muitos anos atrás a estudar o córtex cerebral de Einstein. Eles guardaram, daquele cientista, eles guardaram para estudo. E uma coisa que ela avaliou, que ele tinha o mesmo número de neurônios que todos os outros seres humanos normais, só que o número de sinapses era impressionante. Sinapses são as interações neurológicas, que são fruto de estímulo. Não da quantidade de neurônios que você tem, mas da quantidade de estímulo que esses neurônios recebem. Então, Einstein, apesar de ter o mesmo número de neurônios que todos nós, ele tinha um estímulo muito grande, ele foi muito estimulado a desenvolver, muito estimulado a aprender, muito estimulado a trazer para si, foi inculcado desse conhecimento. Enquanto às vezes a gente decora a tabela periódica, uma fórmula matemática, o teorema de Pitágoras, como uma tarefa para passar na prova, meninos como Einstein e meninas por aí têm uma educação para gostar daquilo, para fazer daquilo algo dele, gosta, assimila, faz parte da vida dele. Alguém perguntar se decorou? Não decorei, eu simplesmente sei. Não é porque houve um processo de inculcar aquilo na vida dele. Isso é com a Bíblia também. Pastor Tiago, como é que você decorou o Salmo 1, ou o Salmo 23, ou o Salmo 2, ou o Salmo 131? Eu não lembro direito. Eu só lembro que esses salmos fazem parte de mim. Eu os conheço. Eu já tive tanto contato com eles, já orei em cima deles e de outros textos. Efésios 2 é um texto que me encanta tanto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos filhos da ira de Deus como os demais, mas sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Eu não sei nem como essa sequência vem, mas vem aqui porque faz parte daquilo que me define, do que Deus fez na minha vida. É o quadro de Efésios 1, 2 e 3. Quem era eu antes do mais de Deus, de Jesus? Morto nos meus delitos e pecados, escravo dos pensamentos e da carne. Mas Deus, aí vem o mais, do tu porém, do contraste do antes e do depois. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que me amou, estando eu morto nos meus delitos e pecados, me deu vida em Cristo Jesus, e pela graça dele nós somos salvos. E no versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom
de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E o versículo 11: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. E a palavra feitura significa poema. Pois somos poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Ele preparou de antemão para que a gente andasse nelas. Você traz para si os textos. Vai fazer toda a diferença se no próximo culto dos jovens você for dar um estudo bíblico de um texto que faz parte de você. Aí você está andando lá do banco para o púlpito e de repente o seu celular, que tem o esboço todinho do texto, deu um piripaque na bateria e não funcionou. Você não mandou para o seu e-mail, não mandou para o WhatsApp de ninguém, estava só no bloco de notas do seu celular os pontos, e você está andando para o púlpito. Deus, misericórdia, meu celular não tem bateria. Depende. Porque eu sei hoje, que, pelo menos por enquanto, na memória recente, me fala 3 coisas aí de 2 Timóteo 3. Eu preciso ensinar a Bíblia para os jovens, porque eles precisam ser diferenciados, porque eles precisam ser biblicamente instruídos, e porque eles precisam amadurecer e serem frutíferos. Está aqui, 2 Timóteo 3. Está na cabeça, não está? Está aqui. Talvez pense nisso como um desafio para o seu próximo estudo bíblico. Eu queria que o meu próximo estudo bíblico eu fosse capaz de dizer, mesmo se meu celular e minha colinha desse errado. Só a Bíblia. E agora, o que eu faço? Só a Bíblia, mas e agora? Mas eu não vou pregar um decoreba apenas. Eu não vou dar um estudo bíblico de algo que eu fiz no desespero da correria. Eu criei um relacionamento com esse texto que eu vou expor. Eu abro a Bíblia, eu posso ler, eu posso me lembrar. E talvez seja o melhor sermão que você já pregou na vida, ou o melhor estudo que você já deu na vida. Talvez se tivesse com a colinha ali, você ia ficar muito engessado, preocupado se o data show está mostrando o ponto. Data show é inimigo da gente muitas vezes, viu? Você às vezes está tudo feliz, vai pregar, vai expor, e o data show não passa o vídeo que você preparou, aí o data show não passa aquele ponto na hora. Eu já fui muito sabotado por data show. Eu já aprendi, se eu quero pregar, eu não posso fundamentar a minha motivação do sermão em algum vídeo muito legal que eu achei. Eu já tive esse problema. Você fez um sermão, você está super animado de pregar, e uma das coisas que te animou muito é que você separou um vídeo muito massa para passar no meio do sermão. Aí não tem, o data show não prestou, o cabo de HDMI não deu problema, não tem outro. Morreu o seu sermão, acabou a motivação. Então, eu já aprendi, o meu data show principal, quando eu prego, principalmente a Bíblia. Os meus pontos estão aqui. Estudo bíblico, gente, os pontos de um estudo bíblico tem que estar aqui. Né? Aqui. Então, esse aí talvez seja um desafio que eu queria lançar nesse seminário. Seu próximo estudo bíblico, nem que seja só de um versículo ou de 2 versículos, que tenha 2 pontos ou 3 pontos, tente preparar de um jeito que você não precise de cola. Será que dá? Dá para você filmar, para me mandar depois para eu ver? Né? O Mateus pregando, né? Pregando lá no culto dos jovens da igreja. Quero pregar aqui o Salmo 1, né? Pega a Bíblia e tal e filma para eu ver depois. Pregou só na cabeça, no coração e na palavra. Eu não estou dizendo que a gente tem que se transformar assim em professor desse nível de... Nem eu preparo tantos estudos com detalhes e a gente tem que ter as nossas coisas. Eu estou te dizendo no sentido de que o nosso processo de quando estudar a Bíblia para dar um estudo bíblico não começa numa tarefa científica, mas começa num relacionamento com a palavra. Traz para o seu coração a palavra. Faz da palavra de Deus a sua palavra, coisa da sua vida, assim, inculca, bota no coração, torna tua. Vai fazer toda a diferença na hora de você pregar. Vai fazer toda a diferença na hora de aplicar o texto bíblico. Mas um outro momento, além do dia a dia, é a classe da igreja. Uma bênção muito grande é a nossa denominação tem uma tradição histórica de escola bíblica dominical.
e da gente ter uma editora que é a principal editora brasileira e sul-americana, eu posso dizer assim, de produção de material para a Escola Bíblica Dominical. Então nós temos, não é água com açúcar na Escola Bíblica Dominical. A gente pode, com as revistas dos jovens, aí análise do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os profetas menores, profetas maiores, os frutos do Espírito. Tem tantas revistas dos jovens, para a classe dos jovens na editora, que são bíblicas, que são exposições ricas, e você pode participar disso e ir aprendendo, sabe? O estudo bíblico, uma lição de Escola Bíblica Dominical é um estudo bíblico, né? Então a classe na igreja, ela precisa acontecer, e isso é bíblico. Os mestres são presentes de Deus para a igreja. Deus levanta pessoas no meio da igreja para serem ensinadores da palavra. Então a gente precisa beber desses caras, beber desses homens e mulheres que Deus levanta com essa habilidade de ensinar, de compartilhar a palavra. Nós todos aqui, ou a maioria, frequentou a Escola Bíblica Dominical. Quantas tias da Escola Bíblica Dominical já não abençoaram a gente com uma aula? E é muito bom quando as igrejas vão percebendo que o culto infantil não é uma distração enquanto o pastor está pregando no culto, para as crianças não ficarem atrapalhando o culto aqui. Então a gente faz umas besteirinhas para elas ali, para elas ficarem brincando lá, e depois no final elas voltam. Quando a igreja começa a levar a sério o culto infantil, começa a levar a sério as classes das crianças e ensinar a Bíblia para essas crianças. Então, a classe da igreja. Terceiro, em um discipulado individual. Paulo diz para Timóteo aí, capítulo 2, versículo 2 de 2 Timóteo: e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Estão vendo aí, 2 Timóteo 2,2, um caminho de discipulado, transmitindo para outro, que vai transmitir para outro, e você tem uma sequência de homens ensinando outros e ensinando outros. Então, quando estudar a Bíblia sozinho, na classe da igreja, em um discipulado individual, ou num discipulado pastoral, eu daria esse conselho para você: pastor, eu estou aqui no treinamento de métodos de estudo bíblico, porque eu quero aprender a dar estudo bíblico para os meus jovens. Um dos conselhos que eu te daria é: está na igreja? Estou. Está frequentando a escola bíblica dominical? Estou. Está buscando ler a Bíblia sempre? Estou. Então o terceiro passo agora: procure o seu pastor, para que ele ou alguém que ele indicar faça um discipulado bíblico com você. Aí você vai vendo na prática. Um discipulado, ele pode ser semanal, mensal, não sei, depende daquilo que for combinado. Mas faça um discipulado. E peça para o pastor, ou quem ele indicar, estudar um livro da Bíblia com você. Estudar texto bíblico. Não ser só aquele bate-papo: nosso discipulado hoje, senta aí, me conta aí como é que está a sua vida, as suas coisas, e conversa vai, conversa vem, ora, e terminei o discipulado. Não. Estudo bíblico. Eu me lembro de estudar com os jovens de Águas Claras, livros inteiros da Bíblia. Com os jovens da ICE Brasília, o Teologia Sistemática do Gruden. Todo domingo, antes do culto, nosso discipulado com jovens, estudando Teologia Sistemática. Individualmente, estudei Teologia Sistemática do Gruden com vários jovens da igreja de Brasília. Isso é uma coisa de louco, né? Você estava com um jovem ali, pneumatologia e não sei o quê, mas era o que ele precisava, o que ele queria, o que ele buscava. Tudo bíblico, estudo da palavra, estudo daquilo que reflete a palavra, como a Teologia Sistemática do Gruden busca refletir. E quarta e última dica aí de quando estudar a Bíblia, eu não poderia ser um curso de teologia, né? Talvez você está na realidade da faculdade ou do trabalho ou em uma outra circunstância que você não vai pensar num curso de teologia integral em que você deixa tudo e vai para o CETESEB, por exemplo, passar 4 anos com a gente lá, morando lá, estudando de manhã, à tarde, à noite, estagiando no fim de semana, que é o nosso curso mais intenso, mais profundo. Ou você não pode fazer o discípulo, que é um curso de 1 ano.
Mas você pode fazer o CTM, que é o curso por módulos. Inclusive a Betel, ainda é a Betel, que esse dia já foi, né, por muito tempo, a sede do CTM Brasília. Hoje é Bethesda, né? Já foi aqui, já foi lá, já foi aqui de novo, já foi lá. E já foi CE Brasília, eu acho também, já foi a Boas Novas. O curso teológico por módulos, um fim de semana por mês só. Sábado e domingo, estudando teologia, estudando a Bíblia com professores do seminário. Ou, não, eu não vou fazer esse, pode fazer o curso Teologia Pura e Simples, que é um curso online de 12 lições, que tem lá, o seminário oferece todas as lições já prontas, já você compra e você tem acesso a todo o curso. Ou você pode fazer algum outro que você tenha condição de fazer e estudar teologia. Hoje com a tecnologia você pode fazer pela internet, você pode fazer à distância, se não for o caso de fazer presencialmente. Esse pode ser um passo, sim. Pastor, mas eu vou estudar teologia, mas eu não quero ser pastor, nem missionário, eu só quero ser um bom líder dos jovens que dá estudo bíblico. Ora, se tiver oportunidade, condição, faça. Lembra que a palavra torna a gente maduro. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vai ser transformado por ela, né? Então, quando estudar, ficam aí 4 passos para essa reflexão, tá? O principal deles, a raiz, é a sua relação pessoal com a palavra de Deus. Tem muito teólogo ou aluno de teologia por aí estudando teologia, mas que não tem um relacionamento pessoal com a palavra. A Bíblia se tornou um objeto de estudo científico. Ele só abre a Bíblia para avaliar teses teológicas e não tem mais a relação de devoção, de devocional, de ler e de pensar. E aí entra no próximo passo, né? Como estudar a Bíblia, que aí a gente entra diretamente na metodologia, né? Pelo menos algumas coisas por alto. Esse seminário não dá para esgotar o assunto, é uma introdução apenas a estudo bíblico, e a gente vai citar algumas coisas. Mas, por exemplo, como estudar a Bíblia? Primeiro, estudar de forma devocional. O que significa estudar a Bíblia de forma devocional? Estudá-la como um ato de alimento para a sua alma diária, é o seu pão diário. Eu estou me alimentando, é para minha edificação espiritual, esse estudo, essa minha agenda de leitura da Bíblia. Então esse é o primeiro como estudar a Bíblia. E aqui eu estou falando de você que vai dar o estudo bíblico, não é nem do estudo bíblico em si. Primeiro, desenvolva o estudo devocional diário. Aí tem assim um roteiro, que não necessariamente precisa ser nessa ordem, mas que enriquece o seu momento devocional. Pastor, como é que eu faço uma devocional? Estou tão assim... Quem já foi num Férias para Jesus aí, desses projetos que a gente faz, a gente trabalha isso com os participantes, né? A devocional diária, um roteiro, para todo mundo ir desenvolvendo esse hábito do contato diário com a palavra. Mas tem aqui então uma dica, como é que você faz um estudo devocional? Primeiro, você vai escolher um tema ou um livro inteiro. Não, eu quero fazer devocionais com o tema sabedoria. Então você tem aplicativo que te mostra os textos da Bíblia que falam sobre sabedoria, ou você tem livros que te mostram por temas, e escolhe um tema e você vai ler vários textos naquele mês sobre sabedoria, Provérbios, Tiago e vários textos que falam de sabedoria. Então, a seleção do qual livro ou de qual porção bíblica que você vai ler primeiro, pode ser por um tema ou pode ser por um livro inteiro. Não, eu vou fazer minhas devocionais em João, o Evangelho de João. Começar em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vou começar por ali. Tudo bem, então pronto, você escolheu a porção bíblica para fazer a sua devocional. E tem mesmo hoje aplicativos, eu já fiz devocional através de aplicativos, né? Tem a Bíblia Holy Bible, né? Que é um aplicativozinho aqui, muito interessante, tem vários devocionais, por tema, por livro, que você pode fazer, o roteiro tudo direitinho, você marca lá no aplicativo que leu, ele já deixa para o próximo dia. Então tem muitos aplicativos no celular que ajudam, que tem modelos de sequência devocional. Você então, primeiro ora. Eu vou dar uma dica
Você pode mudar o roteiro, mas seria um roteiro que eu te sugeriria para um estudo devocional. Primeiro, ore para se lembrar que você não está abrindo uma apostila do Enem, do cursinho, você está abrindo a palavra de Deus, é o livro da mensagem de Deus, te manter focado no que esse livro representa, no que ele é. A oração ajuda. Depois leia o texto. Parece óbvio, mas tem muitos que fazem devocional sem ler o texto bíblico. Pega aquele devocionário que tem lá, o tema da devocional. Por exemplo, nós temos o devocionário da Cristã Evangélica. Quem tem esse devocionário, quem já viu, né? Manda pelo WhatsApp. Todo ano, vários pastores escrevem devocionais. Aí tem o tema, o texto bíblico e um pequeno texto da devocional. Muita gente que faz essa devocional nem lê o texto bíblico. O ler o texto bíblico não é tão óbvio assim. Tem que ler o texto. Leia o texto. Eu costumo dizer o seguinte, que a parte mais inerrante de uma devocional, de um sermão, de um estudo bíblico, é a leitura do texto bíblico. Essa é a única parte inerrante de um sermão de um pastor, é quando ele lê o texto bíblico. Por isso que é muito esquisito ver um pastor que vai pregar e não lê o texto bíblico. Tem que ser lido devagar, audivelmente, com calma, porque aquela é a parte sem erro, que é o próprio texto da palavra. Ler o texto bíblico já é a parte importante do sermão. Tem gente que lê a Bíblia e fala, agora eu vou pregar. Não, você leu, a pregação já começou. A pregação começa com a leitura, né, ali já do texto bíblico. É a mesma coisa devocional. Meditar. Pega a Bíblia, abre e dobre os seus joelhos, levante as mãos e faça assim. Não é isso, né? Já tinha alguém já pensando assim na posição, já olhando assim. Não estou brincando, viu, gente? Não é isso. Meditação aqui é uma figura análoga, ruminar o texto, é mastigar de novo. Leia e deixe sua mente ficar pensando naquele texto. Meditar, você pode orar em cima daquele texto, mas deixa ele reverberar na sua cabeça aqui. Você lê o texto e você fica pensando sobre ele. Você está lendo para a tua alma, então precisa desse tempo, precisa dessa reflexão. Leia o texto bíblico e medite nele, dia e noite. Deixa ele ficar ali na tua cabeça. Aplicar. Pense em quais são os desafios práticos que aquele texto tem para a sua vida. Sabe, não é aquela resposta preguiçosa. Se alguém fala assim, o que a tua devocional, o que você leu hoje na Bíblia? Foi importante? Nossa, me edificou muito. Nossa, foi uma bênção na minha vida. Nossa, que palavra. Mas o que ela te desafiou? Seja bem mais objetivo no que. Não, essa palavra desafiou a minha santidade dos pensamentos, porque eu li, ela fala sobre isso e eu tenho que então cuidar um pouco melhor do que eu tenho pensado. Traga, através dessa leitura, a busca de aplicações práticas para a sua vida. Outra sugestão, anote. Seja no bloco de notas do celular, ou se você quer um diário, não tem problema. A gente acha, essa é uma das outras falácias da pós-modernidade, que a tecnologia dispensa o artesanal. Não dispensa. Um exemplo é os Estados Unidos, que é um país tecnologicamente mais avançado do que nós. Eles ainda trocam cartões de Natal, trocam cartões de Páscoa, eles ainda escrevem cartas uns dos outros, como um entendimento de que aquilo que é artesanal é mais pessoalizado, mais pessoal, mais íntimo, é como um presente pessoal que você entrega. Então a gente não precisa entender que se você tem um diário devocional, que você anota as suas coisas, você está sendo arcaico, você está deixando de aproveitar a tecnologia. Não, às vezes é melhor. Você grava mais o que você escreve do que você lê. Então, por exemplo, você quer decorar o Salmo 23.
Escreva, Salmo 23. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, bondade e misericórdia também me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Escreve o salmo inteiro. Escreve de novo, escreve. A escrita te ajuda a assimilar o conteúdo melhor, né? Ok? Depois de escrever ou anotar, ore de novo, para terminar, colocando aquela palavra diante de Deus. Ó, devocional pode demorar aí 10 minutos, 20 ou 30, 1 hora, depende do tempo que você despender para ela. Em 10 minutos dá tempo de orar, ler, meditar, aplicar, anotar e orar de novo? Dá, dependendo do tempo que você despender para aquilo dá. Agora, com o tempo, vai sendo pouco, vai ficando pouco. É o que o Bill Hybels escreveu num livro cujo tema era ocupado demais para deixar de orar. Eu estou ocupado, eu estou cheio de coisa demais para fazer para eu deixar a minha vida de oração de lado. Justamente por eu estar com uma agenda de muitas atividades que eu preciso colocar tudo isso na presença de Deus. Ó, o ponto-chave aqui, gente, é aquele anterior da leitura da palavra como um relacionamento pessoal seu com a palavra. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. Se a Bíblia for algo pessoal para você, algo que faz parte das suas coisas, você não tem as suas coisas? Eu tenho o meu violão, eu tenho um negócio aqui, são as minhas coisas, não mexe nas minhas coisas, são as minhas coisas. Faça da Bíblia parte dessas suas coisas. Às vezes você tem as suas coisinhas ali, a Bíblia é um livro jogado ali no canto, que nesse domingo você usou essa, aí você esqueceu na igreja, no domingo você usou a outra, depois você usou o celular, e não tem um apego, não, faça da Bíblia as suas coisas. Isso aqui, meu, não mexe não, que é minha Bíblia. Não empresto não, é minha. Crente pedir Bíblia emprestada, toma vergonha, vai arrumar sua Bíblia, isso aqui é minha, não empresto. Eu não empresto mesmo não, viu? Eu empresto o livro, minha Bíblia eu não empresto, você arruma a sua, é tão baratinho, quer o dinheiro, te ajuda a comprar uma. A minha Bíblia eu não empresto, é minha. Faz da Bíblia suas coisas, suas coisinhas, se apropria, isso vai ajudar no estudo devocional. Cheirinho de café, hein? Ó, olha lá. Segunda dica, como? Primeiro, desenvolva o estudo devocional. Segundo, um caminho a mais, leia livros e artigos para o entendimento panorâmico. Eu vou dar no final dicas de alguns livros, e botei as fotos ali para vocês verem e tudo mais, né? Mas leia livros e artigos para o entendimento panorâmico. Então, eu leio a Bíblia, e isso é tão importante, porque tem pastor, líder de jovens, que prepara estudo bíblico sem ler a Bíblia. O que ele faz? Ele pega logo um comentário, ele pega logo um livro de estudo bíblico, pega ali os 3 pontos, depois ele vai dar uma olhadinha no texto bíblico e pronto. Não foi fruto de algo dele, algo da leitura dele da palavra. Então, a primeira coisa, antes de você pegar qualquer comentário bíblico, qualquer Bíblia de estudo, qualquer artigo, qualquer pesquisa no Google sobre aquele texto, porque tem bons sites para você pesquisar também, primeiro faça a sua leitura, faça a sua apreensão, faça a sua reflexão sobre aquele texto. E aí, sim, a gente tem muito material hoje, graças a Deus, muita coisa boa para te ajudar. Eu vou indicar alguns no final. Você tem comentários bíblicos hermenêuticos, que são comentários bíblicos que refletem sobre a introdução ao livro, ao autor, o contexto geral, a visão panorâmica. Ó, o cafezinho chegando, Deus falando. Tem açúcar? Para não assustar. Se tiver sem açúcar, não tá. Tá bom, tem açúcar, tá ótimo, viu? Sem açúcar é coisa de velho. Minha opinião pessoal. A Isabela fica com raiva quando eu falo disso, que ela só toma sem açúcar. Muito bem. Então tem muito material, tem comentário hermenêutico, mas tem comentário homilético. O que é a diferença entre hermenêutica e homilética, né? Alguém sabe?
Seguinte, tem 3 palavrinhas mágicas aí do estudo bíblico mais aprofundado. Não vou. Se você quiser se aprofundar nesses 3 pontos, te convido a viver comigo num seminário por algum tempo. Vai ser uma bênção na tua vida, viu? Exegese, hemenêutica e homilética. 3 palavrões, 3 palavrinhas muito importantes. A exegese é o estudo do significado da palavra na língua original em que ela foi escrita da Bíblia. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento, a maior parte em hebraico, alguns trechos em aramaico, que era um dialeto hebraico, e o Novo Testamento foi escrito em grego, com algumas expressões aramaicas que são citadas. Então, quando você lê a Bíblia aqui, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João não escreveu em português do Brasil do século 21, né? Ele escreveu em grego. E no princípio era o verbo, a palavra verbo é logos. E quando você pega dicionários bíblicos, que significa logos no grego daquela época em que os apóstolos escreveram, o grego koiné, que era o grego da época dos apóstolos. A palavra logos, o que significava? Logos para o contexto dos gregos significava a palavra como sabedoria. E aí você começa a estudar a origem daquela palavra usada por João, por que ele usou essa palavra e o que ela significa. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. João diz isso em João 3:16. Em 1 João, o mesmo João diz: filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O cara fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Aí o mesmo João, na carta de 1 João, vai dizer: filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Eu não estou entendendo. É para amar ou para não é? Deus ama e a gente não pode amar. Aí entra a exegese. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o oikomenon, o mundo, quer dizer, as pessoas, o mundo habitado, as pessoas que compõem esse mundo. Deus amou as pessoas do mundo de tal maneira que deu seu Filho. E filhinhos, não ameis o mundo, aí já é uma outra palavra que se refere a pan, a tudo que se refere à Terra como um cosmos, como um planeta mesmo, ou o sistema desse mundo, como os princípios pecaminosos desse mundo, as depravações desse mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, não é referência às pessoas, mas o sistema pecaminoso desse mundo. A exegese fez toda a diferença nessa interpretação do texto. Não é que a Bíblia se contradiz, a gente precisa respeitar a linguagem original do autor. E o que o autor queria dizer? Isso é um princípio básico de interpretação de texto, não é só do texto bíblico, de qualquer texto. Eu preciso respeitar o que o autor está dizendo, né? Então, isso é tão sério, né? Não tem um caso daquele pastor que estava dormindo com as mulheres da igreja, e aí alguém chegou para ele e falou assim: pastor, mas tem aqui... Não, mas aqui está escrito, vai lá e adultera. Não, tem uma vírgula que vai lá, vírgula, adúltera, né? E aí o pastor falou: olha, Deus está te revelando isso aí mesmo, tal, não vou dormir mais com elas não sei o que, safado, vagabundo. Entende? Uma vírgula, né? O pastor pegando todo mundo lá é por causa de uma vírgula. Não, era safadeza dele mesmo, né? Mas você vê que a falta de entender o texto bíblico, a exegese do texto, é exegese. Quer ser um exegeta? Lá no seminário nós temos aulas de grego e de hebraico. Nós estamos recebendo agora o professor Diego, que é PhD em Novo Testamento. O cara está terminando o curso nessa área lá, se especializando, vai ser nosso professor também na área de grego. Temos professor de hebraico lá, e você pode se tornar um especialista nessa área, se for o que Deus está direcionando para você. Mesmo não sendo, pastor, eu sou leigo, não vou para o seminário. Tem softwares, sabe? Tem programas, tem aplicativo, por exemplo, a Olive Tree, uma Bíblia, um aplicativo no celular, Olive Tree, que você tem a revista e atualizada Almeida com Strong. O que é Strong? Strong é o dicionário Strong, que é um dicionário do termo original. Então, por exemplo, no princípio era o verbo, aí você vai lá em João 1, na palavra verbo, e bota o dedinho em cima, clica, aí vai aparecer logos.
Aí você clica em cima de logos, ele vai lá para o dicionário Strong e vai dizer logos significa isso, não sei o que, não sei o que. Então dá para ter alguma coisa de exegese mesmo sem esse aprofundamento técnico, né, que o seminário vai trazer. Exegese, aí vem hermenêutica. O que é hermenêutica? É fruto da exegese. Através da exegese eu faço uma interpretação do texto. Hermenêutica é interpretar o texto, é entender o que o texto está dizendo. Então, através da exegese de oikomenem e da outra palavra que se refere ao mundo, pantes, eu posso fazer uma hermenêutica correta, uma interpretação correta. João 3,16 está dizendo que Deus amou as pessoas do mundo. E em 1 João está dizendo para a gente não amar o sistema desse mundo que é pecaminoso e depravado. Então isso é uma hermenêutica. Eu estou fazendo uma interpretação correta do texto por causa da minha exegese. A minha exegese me leva a uma hermenêutica. O que seria a homilética? A homilética, que é o terceiro, é a arte de apresentar a sua hermenêutica para as pessoas, de uma forma que elas entendam. É a arte da pregação, ou da oratória. A homilética é como você pega, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3. Vocês vejam que, nesse estudo meu aqui, eu peguei 2 Timóteo capítulo 3, e eu trouxe uma explicaçãozinha de cada uma dessas palavras, viram? Isso aqui é fruto de exegese e hermenêutica. Eu fui buscar o significado dessas palavras e trouxe a explicação delas. No entanto, se eu não tiver homilética, eu vou ser como alguém, um cozinheiro, que você pede, eu queria comer uma lasanha de berinjela. Você vai lá num restaurante, num lugar aqui, uma pizzaria, que quer uma lasanha de berinjela. Aí vem alguém e te traz a lasanha de berinjela, bem gostosa, e você come. Isso é a homilética, ele trouxe pronto para você mastigar. O que seria um sermão, o que seria uma hermenêutica sem homilética? Ele traz para você todos os ingredientes, ele começa a explicar tudo para você ali na frente. Olha, eu vou pegar essa massa, vou colocar aqui, eu vou cortar a berinjela, tem que cozinhar um pouquinho antes, aí você coloca aqui, vamos fazer o molho vermelho, a gente coloca aqui, pode colocar umas folhinhas de orégano, mas só depois que tiver cozinhado a massa, aí você vai, bota a massa no forno, dependendo da quantidade de berinjela, você tem que cozinhar ela à parte um pouquinho. Não tem que saco, me dá logo essa lasanha de berinjela, não dá, eu quero comer a lasanha. Então, o trabalho da exegese e da hermenêutica é esse cozinheiro, pegando os ingredientes e sabendo entendê-los, usá-los. A homilética é apresentar o prato, entende? É eu chegar aqui para vocês e pregar 2 Timóteo 3, sem ficar entrando, olha, a palavra avarento no grego significa tal, porque no mundo dos gregos eles usavam essa palavra para tal expressão, agora usam para essa, e eu pegar cada palavrinha de 2 Timóteo 3, passar aqui 5 horas com vocês, explicando o significado original de cada uma dessas palavras. Não, eu trouxe 3 pontos de 2 Timóteo 3 para vocês, isso é homilética. Eu organizei a minha hermenêutica de uma forma prática e mais facilmente assimilável. Então, os jovens precisam ser diferenciados, os jovens precisam ser biblicamente instruídos, os jovens precisam ser maduros e frutíferos. Isso é homilética, é a habilidade que a gente precisa desenvolver de apresentar o texto. Num estudo bíblico que vocês vão fazer, a homilética é essencial. Você começa a viajar ali para os jovens, daqui a pouco o jovem, nossa, né? Vocês sabem como são. Vocês são jovens. Imagina, eu chego aqui, eu começo a falar um monte de coisa sem nexo, um monte de coisa verdadeira sem nexo. É ruim demais. Eu começo a falar um monte de coisa certa, mas sem organização. É ruim demais. Eu falei para vocês de memorização de Mateus 28. Como decorar Mateus 28? Nosso problema não é capacidade de memorização, mas organizar as informações. Mateus tem 28 capítulos. Você faz o seguinte, você pega Mateus e divide em 3 casas. A primeira casa tem 10 cômodos, a segunda casa tem 10 cômodos, a terceira casa tem 8 cômodos. A primeira casa, do capítulo 1 a 10. O cômodo 1 da primeira casa
é o quarto do seu bebê. E aí você se lembra que o capítulo 1 de Mateus é a genealogia do nascimento de Jesus. Aí o capítulo 2 você tem o nascimento de Jesus. Aí o segundo cômodo da casa é o berço, ou o segundo objeto da casa. Ali é a área do lavabo, onde a criança vai tomar banho. É o nascimento de Jesus. O capítulo 3, aí você vai pegando a primeira casa e vai associando cada capítulo de Mateus de 1 a 10 com um elemento desse cômodo. Em Mateus 5, Jesus tem o sermão do monte: bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça. Pode ser a cozinha, o capítulo 5 é a cozinha da casa 1. Então, se alguém te pergunta, o que diz Mateus capítulo 5? Peraí, Mateus 5 é a primeira casa, é o cômodo 5 da casa, é a cozinha da casa, é os que têm fome e sede da justiça, são as bem-aventuranças. Pronto, você organizou uma informação com vários links na sua mente. Aí o capítulos 11 a 20 de Mateus é a segunda casa, que também tem 10 cômodos. E aí você vai colocando em cada cômodo do capítulos 11 a 20 de Mateus algum elemento do cômodo dessa segunda casa que lembre isso. Aí você vai chegar na terceira casa, que só tem 8 cômodos. Até que você chega no último cômodo, que é o oitavo do cômodo da casa 3, que é o ide de Jesus e é a área de fora da terceira casa, que te lembra a saída. Jesus está indo e está enviando os discípulos. Se você fizer isso, você vai ficar impressionado. Eu te digo, se você pegar um papel aqui, ó, uma folha de A4, e risca, faz 10 cômodos de uma casa, faz uma outra casa com 10 cômodos e faz uma outra terceira casa com 8. Começa a pegar os capítulos de Mateus na Bíblia e associar uma palavra-chave de cada capítulo naquelas casas. Em um exercício de 1 hora, você vai decorar coisas que você nem imaginava que você conseguiria decorar. Pastor, o que está escrito lá em Mateus, Mateus, pega Mateus 18, né? O que está dito lá? Aí você, Mateus 18, o oitavo cômodo da segunda casa, diz isso, responde. Em uma aula, num curso de memorização da Bíblia, a gente saiu de lá com Mateus 28, os 28 capítulos de Mateus na cabeça. Aqui, ó, na cabeça já. Todos os detalhes. Não foi uma memória melhor, foi a organização das informações. E eu posso provar que você já faz isso. Se eu te pedir para me escrever um livro de cabeça, você não consegue. Mas se eu te falar assim, te dou um caderno de 100 páginas, como o nome da irmã mesmo? Beatriz, Bia? Chamamos você de Bia ou não? Para os íntimos, né? A Beatriz tem aqui um caderno de 100 folhas. Eu queria que você começasse a cantar as músicas da igreja que você gosta e escrevesse a letra delas. Me entrega depois, canta aí. Eu queria que você ficasse tentando lembrar e cantando as músicas todas. Ela me entrega um caderno todo escrito, de cabeça. Porque ela canta as músicas e ela associa as letras. E a Beatriz vai descobrir que ela tem um livro inteiro na cabeça. Porque ela canta músicas de cabeça, de cor. Só de cantar é o recurso mnemônico, você associar as informações e organizar as informações. Então, é aquele quarto organizado e o quarto desorganizado. O quarto organizado, você sabe onde as coisas estão. Desorganizado não. Ou seja, o quarto dos homens, eles não sabem onde tem nada, e o das mulheres, elas geralmente sabem, né? Você sabe um monte de coisa de cabeça. Se eu te pedir para falar assim, descreve os objetos que você se lembra que tem na sala da sua casa. Agora descreve o que você tem no quarto do seu irmão, no quarto da sua mãe, na cozinha, na área. Você vai me dar uma lista aqui de 100 coisas que você sabe de cor, porque estão organizadas na sua cabeça. Então, essa é uma palavra muito importante sobre exegese, hermenêutica e homilética. Isso vai te ajudar, vai ser esse trio pode ser chave para você dar bons estudos bíblicos e estudos bíblicos bem profundos até, organizando essas informações na cabeça. Leia livros, artigos para o entendimento panorâmico. Eu tenho mais 8 minutinhos aqui, deixa eu ir lá, vou ver se eu termino esse terceiro ponto. Exercite o entendimento mais profundo do significado do texto bíblico. E aí, eu acho que é o que eu já falei também, que é o estudo gramático, hermenêutico, softwares
dicionários bíblicos, aplicativos do celular, tem muito recurso para isso. Para você desenvolver o estudo devocional, ler livros e artigos para o entendimento panorâmico, exercitar um entendimento mais profundo do significado do texto bíblico. Pode, tem um software, um negócio que ele é mais caro, o Logos, né? O Logos é um software de exegese e uma biblioteca virtual também. Você pode comprar a versão mais de entrada, que eu acho que são R$70 ou R$80, uma coisa assim, e você já tem de cara algumas coisas. Tem a Bíblia eSword, que é um aplicativo gratuito da Bíblia, no computador principalmente, eu acho melhor no computador. S-Word, né? eSword, S-Word. O aplicativo de Bíblias, de versões bíblicas, você pode colocar a revista, a Almeida Revista Atualizada com Strong. O que significa com Strong? Com esse dicionário associado às palavras. Pronto, você já tem um recurso de exegese para ver um pouquinho mais profundamente o significado das palavras, né? Exercite isso. Imagina, no seu próximo estudo bíblico, lembrando, você não vai chegar lá no púlpito para ficar explicando como é que faz a lasanha, isso é chato. Mas você entrega uma lasanha bem feita, a pessoa, uau! Nossa, gente, o que aconteceu? Aquela irmã, olha que estudo que ela deu, ela pegou uns negócios assim, ela deve estar orando muito, ela deve ter ido no monte essa semana, alguma coisa. Que vou te contar, ela pegou um negócio assim, uau! Claro que ela vai poder dizer, não, eu estou tendo um relacionamento com a Bíblia diferente. E também eu fiz um estudo exegético. O quê? Exegético. O quê? Exegético. Né? Eu busquei entender algumas palavras-chave do texto bíblico no original. Né? Isso é muito interessante, por exemplo, Mateus 5. Bem-aventurado o homem... bem-aventurados os que têm, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 2. Bem-aventurados os pobres, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que são limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que foram perseguidos pelo meu nome, porque deles é o reino dos céus. Regozijai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os vossos pais que vieram antes de vocês. Você pega esse texto e fala, uau! Legal esse texto, vou dar um estudo sobre esse texto, as bem-aventuranças. Aí você vai usar a palavra bem-aventurados. Aí você vai dizer, não, você vai ser feliz se você for pobre de espírito. E aí você descobre que a palavra usada ali é Macários, para bem-aventurado. E a palavra Macários, no grego, que é a palavra usada no sermão, na tradução do evangelista Mateus, não significa ser feliz. A palavra Macários significa ser bem-sucedido, abençoado. Aí você, peraí, o nosso objetivo aqui nessa vida não é ser feliz? Não, depende do que você quer dizer com ser feliz. Nosso objetivo é ter um destino maravilhoso. Isso faz com que, ainda que nessa vida a gente não seja feliz em várias circunstâncias, nós somos bem-aventurados, porque o nosso destino é glorioso. Faz toda a diferença no estudo de Mateus 5, gente. Você vai deixar de pregar uma felicidade fútil, superficial, circunstancial, e você vai passar a pregar Macários, significa bem-aventurado, bem-sucedido. Ainda que nesse mundo eu sofra, eu tenho um destino glorioso, bem-aventurado. Você vai herdar a terra, você vai ver a Deus, você vai ser saciado, você vai ter o seu coração limpo, você vai ser alguém alcançado pela misericórdia, você vai ser abençoado pelo Senhor. Isso significa Mateus 5, de 1 a 10. Aí você pega os versículos 11, 12, 13 ali, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e você pensa, mas como? É porque se eu for alguém que reconhece a minha pobreza espiritual, que amansa o meu eu, que chora o meu pecado, que tem fome e sede da justiça de Deus, que limpa o meu coração, que me torna misericordioso, pacificador e corajoso para enfrentar a perseguição, eu vou iluminar a terra, eu vou salgar a terra. Então, Mateus 5, de 1 a 12, é uma descrição do caráter do cristão que se torna luz e sal do mundo. Pronto, você tem um sermão
Simples, mas profundo. Quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo, Jesus diz para que tipo de pessoas? Para aquelas que são pessoas que reconhecem sua pobreza espiritual, que amansam o seu eu, que choram o seu pecado, que têm fome e sede da justiça de Deus, que são limpos de coração, misericordiosos, pacificadores e corajosos. Esses são luz, esses são sal. Você vai, com o tempo, desenvolvendo esse relacionamento com a palavra, buscando consultar material, você vai se tornando familiarizado com isso. Os seus estudos bíblicos serão mais fiéis ao texto bíblico e mais profundos, né? E aí, a gente entra na nossa pausa e a gente continua daqui a pouco para a parte final aí.